Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes. Mais uma vez, prazer estar aqui. Nós estamos trazendo de lá, nesses 5 dias de reuniões que nós tivemos, foram com a participação de aproximadamente 40 países, uma experiência grande no que diz respeito à logística do futuro. E principalmente para onde é que vai a América do Sul, para onde é que vai o Brasil especialmente, onde é que nós ficamos neste ponto todo. E quais são o que é que nós temos fora do país, quais são esses parceiros que estão fora do país, para onde que nós estamos virando o nosso horizonte para deslocar a produção que é feita não só do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil como um todo. O que me encantou nesta viagem, principalmente, é ter conhecido um palácio de porto, um porto-palácio, que é o Porto de Xangai. Moderna obra, investimento chinês de um valor extraordinário em termos de dólar, um trabalho diferente da forma como se trabalha com as pessoas, né? Neste porto, todas as pessoas, à exceção do gerente, recebem o mesmo salário e todos têm as mesmas obrigações. Isso quer dizer que aquele que pode ser o gerente de uma área, ele limpa banheiro, ele limpa solo, ele recolhe lixo, tudo. Por que a paridade de salário? Como nos disse o gestor da empresa. É porque se for num país como o nosso, do Brasil, tem que ter cada um trabalhando na sua área. E pode haver, como tem costume aqui no Brasil, em função da legislação trabalhista, uma responsabilidade maior sobre quem faz um determinado trabalho. Então lá todos são iguais. Tá? Este porto ele é completamente automatizado. Dentro da área do porto não entra ser humano. É todo monitorado. Quer dizer, aquele que chega para descarregar, o caminhão é controlado por um equipamento e através deste controle da central, ele tem o lugar certinho para parar, vem dali o guindaste levanta justamente ou para tirar do porto e colocar no transporte, no caminhão, ou tirar do caminhão e levar para o porto. Esse é um dos fatores essenciais da modernidade como ele está operando. Ele foi construído completamente dentro de uma rocha que precisou ser toda ela colocada, vamos dizer aqui, desse prédio aqui, desta casa, pelo menos, vou dizer assim, uns 15 andares. Mais ou menos a altura da rocha onde foi cortada junto àquele. E lá, a maioria dessa região é rocha forte mesmo. Ela foi toda desbastada, preparada, como a gente vê às vezes na estrada, fazendo aqueles trabalhos que eles fazem de ajeitar os taludes na beira da estrada. Lá tudo aquilo ali foi preparado, inclusive com um túnel colocado por baixo. E o caminhão não entra, a pessoa não entra lá dentro, o caminhão entra monitorado, carrega e descarrega do porto e dali segue. Qual é o destino dessas cargas que saem dali? Singapura e Xangai. E eu vejo agora, a partir de ontem, já alguns estados do Brasil, foi Ilhéus, Bahia e uma outra, Goiás, já estudando a possibilidade de como é que ele vai chegar, as cargas que vão chegar lá. Nada se trata do Sul e até pode ser do Sul, mas nós não temos como sair daqui com caminhão. Se nós tiver Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul até facilita um pouco. Mas se nós não tivermos a ferrovia Norte-Sul e vai fazer por caminhão coisa parecida, não tem o que fazer. E a pergunta que eu fiz para eles, como é que nós ficamos no Brasil, aqui no extremo norte, no extremo sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? E a resposta que eu recebi, fazer um porto no Atlântico. Essa pergunta que eu ia fazer. Quer dizer que com tudo isso lá para cima, no mapa do Brasil, como é que ficamos nós aqui do Sul? Fora de todo e qualquer processo? Há possibilidade sim. Se nós tivermos uma ferrovia que carrega no sul para levar para lá, nós vamos ter condição disso aí. Se não, não temos. Como eles me responderam. O sul tem o Atlântico, faça um porto, vai chegar pelo mesmo caminho por um outro percurso. Lá eles estão definidos. O que cai ali, cai nesses dois. Singapura e Xangai, é para onde eles vão. Porque é um grupo chinês que investiu ali,
né? O material é toda de primeira qualidade. Eu digo que é um porto, palácio, palácio, porto, porque o prédio é maravilhoso. As pessoas também são colocadas ali com absoluta qualidade. E a construção civil que eles fizeram em cima daquelas rochas que tem naquela região, né, de Lima, quem conhece pode lembrar, elas são tratadas de uma maneira justamente dentro daquilo que eles estão colocados. Tudo é tecnologia ali dentro. A primeira apresentação que ele nos fez, dentro de um patamar que foi colocado numa sala grande, ali está o porto, como se fosse o mar, onde está chegando, e apresentando cada um dos itens, onde é que o caminhão entra, onde é que o caminhão sai, por que ele está num determinado local. Tudo por tecnologia. E uma outra questão que nos chama a atenção ali, não só a beleza da obra, mas também o que deu de dinamismo para aquela região, para aquela cidade. Xangai está aproximadamente 100, 110 quilômetros dali. É uma povoação da área tradicional, ainda tradicional, rústica do Peru. E eu observei quando saí de Lima, durante a estrada, eu observando como é que pode, naquelas montanhas de pedra, de rocha seca como é, as construções que foram sendo colocadas de pequenas casas acima, subindo pedregulho atrás, pedra acima, para construir as suas casas para a moradia do pessoal que vive naquela região. A direita completamente sem nenhuma possibilidade de vegetação. Eu fui encontrar a altura de mais ou menos 100 quilômetros, começou a plantação de milho, me chamou a atenção porque não tinha nada à beira da estrada, não tinha nada, porque é tudo piso de rocha, que aquilo que sobra vem para lá. Quando nós chegamos perto da praça de pedágio, é ali que existe realmente toda a fiscalização. Nós tínhamos que apresentar o nosso nome por antecipação. O ônibus foi parado e cada um dos nomes que estavam ali dentro tinha como registro de passaporte também, até que a polícia ela verificasse ou constatasse se realmente nós estamos liberados para lá. Chegou um determinado ponto que eu me encontrei já, mas estranhei porque tinha uma irrigação para horta, irrigação para milho, irrigação para outras coisas. Era um riacho lá em cima, que aquela água servia para fazer essa irrigação. O resto completamente árido. Uma obra de engenharia. De engenharia, de alta engenharia e visão de futuro também. Mas sem dúvida. Esse é um dos portos hoje é o porto mais importante que tem em toda a América Latina e no mundo, vou dizer. Quando o senhor fala, doutor Pedro, na implantação de um corredor bioceânico, Brasil e Peru, onde é que nós entramos nesse corredor? Em vários aspectos. Primeiro, como eles falam, com relação a você construir um porto lá no lado sul, aqui no lado sul. Lá para cima, não. Tanto que estava comigo e do meu lado o Oscar, que é do Porto do Panamá, lá no Panamá, já há muito tempo a gente acompanha, algumas vezes que eu estive no Panamá, por 3 oportunidades nesses nossos eventos. Para mim, o maior porto que eu conheci de tudo isso foi o Porto do Panamá. E ele mesmo ficando, não surpreso por o que estava apresentando, isso também afeta o Panamá. O que quer dizer que eles investiram nesse porto, o tamanho que ele é, na construção, como se apresenta, voltado para fora do país, e você está vendo agora a relação Brasil-China, que está muito dinamizada. Eu saio fora do foco político, eu estou falando do foco econômico, porque nós não podemos produzir para quem é político ou quem não é político, porque esse tipo ou outro, porque todos comem igual. Então é isso justamente que nós vimos encontrar ali. Eles não fazem essa distinção. Agora, eles têm dinheiro para fazer e vêm com mais para cá. Então, se nós conseguirmos trabalhar, isso é o trabalho da Câmara Interamericana, porque ela consegue debater harmoniosamente com esses segmentos todos, mostrando que também nós existimos para cá. As dificuldades daqueles que não foram feitos lá atrás, nós vamos sentir, e o reflexo deste trabalho que eles fizeram lá a médio e curto prazo, eu diria. Teve uma reunião almoço aqui em Cachoeira do Sul, em que foram colocadas essas questões, né, por especialistas, trazido até pelo mesmo pelo senhor, com relação à posição de Cachoeira numa visão de futuro no transporte e logística. Isso passa, essa sua viagem, dá para aplicar alguma coisa no que foi falado nessa reunião almoço? Se Cachoeira entender, sim. Não é fácil. Nós não damos conta ainda do que é a Ponte do Fandango, o que vai acontecer até que isso aconteça. Nós não damos conta que nem sequer a 403 nós encerramos, foi concluída até agora com todas as promessas. Nós não definimos ainda a questão da 290, que vai ser concessionada.
E isso vai ser natural. Agora, a hora que a 290, quando concessionada, não vai ser concessionada porque é Cachoeira, porque é o Pantano, porque é Santa Cruz, não. Ela vai ser porque vai cair lá na Argentina. A duplicação não vai ser como estava programado inicialmente até a BR-153. Isso quando eu estava no fórum do Ministério da Infraestrutura com o ministro Tarcísio, eu vinha trabalhando primeiro no Hotel Pantano porque era um projeto pré-aprovado durante o governo Bolsonaro. E ele, como ministro, acompanhava. Eu verifiquei depois que, passado o governo, saiu o Bolsonaro, entrou Lula, que as obras não foram interrompidas, porque o processo estava, as verbas destinadas e concluiu. Em uma ocasião eu falei com o ministro Tarcísio e perguntou, e como é que eu sou de Cachoeira, né, e o meu pessoal lá, meus amigos de Cachoeira, a minha cidade, está perguntando pela 153, que era o que queriam fazer que nós entrássemos aqui em Cachoeira. Passado uma semana, mais ou menos, eu falei para eles, e Pedro, nós vamos até Caçapava, para pegar a 376 que vem de lá, né, aí vem do Paraná para cair no Porto de Rio Grande também. E numa ocasião mais tarde, numa conversa também com ele, a duplicação vai dos 728 quilômetros de Eldorado até Uruguaiana, é isto para sair, porque os argentinos vieram para aqui também, lógico. Só quem não cumpriu a promessa da estrada do Mercosul, que é a 290, foi o Brasil ainda, né? Mas o Brasil sempre, porque as mudanças que acontecem, mudam. Vai ser pedagiada? Vai. Não vai ser pedagiada. Vai ser free flow ou não vai? Vai ser praça de pedágio? Ninguém se deu conta de quanto é uma praça de pedágio, para investir numa praça de pedágio, quanto é que ela custa 24 horas, 365 dias por ano, com todo aquele aparato de pessoas trabalhando. Aqueles que hoje têm praça de pedágio, que é o caso da Artéries na região central, saindo ali de Curitiba, vindo Santa Catarina e um pouco aqui para o lado do Rio Grande do Sul, eles já estão tirando isso. Nenhum mais vai ter, não vai ter mais praça de pedágio, vai ser tudo free flow. O caminhão vai ter que ter controle, não é só o caminhão, os automóveis têm que ter o seu. Eu tenho no meu carro há muito tempo também o aplicativo, eu passo por posto sem problema nenhum, porque ele é liberado. E isso está preparado para ser feito. Tá? Nós temos que nos entender que isso vai acontecer. Tá? Eu vejo, hoje ainda voltando lá de Lima, de manhã eu vim observando na estrada Porto Alegre aqui, né? A morosidade dessa estrada onde estão sendo trabalhados pela duplicação. E não é fácil, não digo que seja fácil, por isso ele demorado, né? É uma estrada de uma infraestrutura muito difícil, muito solo mole, muitas alterações teriam que ser feitas, elevados vão ter que ser construídos, principalmente nessa relação de Pantano até Porto Alegre. O nosso daqui até Uruguaiana, vocês conhecem bem que não vai ser dessa maneira também tão difícil, mas pode ser. Aí se discute também na questão da 290 de Eldorado até Uruguaiana, se nós vamos trabalhar nesse processo, nós não, que eu digo, nossa sociedade temos que acompanhar. Ou são duas pistas de ida e uma de retorno em determinados aclives, ou nós vamos entender que as duas pistas têm que ser construídas em duplicidade. Tudo isso também é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar porque Cachoeira vai estar nisso aí. Agora, tem que levar em consideração também que Cachoeira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai receber os 5% do serviço de tudo aquilo que for pago pelo pedágio. Quem pagar pedágio, durante esse trecho eu já marquei a quilometragem, inclusive, ali na divisa de Rio Pardo até ali nas pontes lá na frente, né? Ali mais ou menos é o trecho de Cachoeira bem extenso. Então, Cachoeira tem 5% dessa arrecadação. Se o free flow ficou aqui, ou mesmo a praça de pedágio, Cachoeira recebe mais 5% da cobrança do pedágio naquela praça de pedágio, vem tudo para o município de Cachoeira. E quando eu falei com o pessoal do Ministério, perguntando como é que ficaria isso aí, eles me disseram ainda assim, o seu prefeito vai fazer muitas praças com esse recurso, porque ele não investe nada e vai receber, e todos que passam ali vão ter que pagar. Bom, de qualquer maneira, doutor Pedro, como é que Cachoeira pode se antecipar a um futuro? Porque nós falávamos antes, nós temos o tal de entroncamento rodovia ferroviário que ficaria lá no Marina, que nunca saiu. Nós temos ainda problemas na volta da charqueada, nós temos problemas ainda na 403. Nós temos agora, em setembro, o fechamento da ponte do Fandango. E parece que estamos transferindo essas questões para um futuro muito, muito, muito distante. E esse futuro está aqui há 3 meses. Em todas as cidades que eu tenho ido, e agora verifiquei também em Lima, em todas, a maioria delas estão indo já por estacionamento rotativo. Isso é uma regra.
Não é só Cachoeira que vai ser diferente. Aliás, Cachoeira é a última a tratar disso aí. Agora, a questão do estacionamento rotativo, vamos discutir agora. Bom, até agora não se deu destino ainda da continuidade dessa lei de rotatividade, que era aqui antes, né, que era o tempo de direção para onde o caminhão é estacionado. Tem uma lei hoje que diz que, de acordo com o plano diretor, até 20 de dezembro, o caminhão tem um tamanho para carregar e descarregar, foi um acordo que se fez. Agora, dentro desse novo modelo que vem de concessão, diminui do rotativo, diminui. E para isso tem que se definir dentro da Câmara de Vereadores, me parece, na viagem, antes de sair, eu conversei com os nossos companheiros, nós fizemos uma reunião dos empresários daqui, dos representantes das entidades, para saber como é que ia se discutir isso dentro da Câmara de Vereadores, para se trabalhar um processo que não viesse. Agora, para tudo se faz isso, para tudo se discute, para tudo se caminha, para tudo se conversa, e afinal de contas aquilo que é a realidade não acontece. A questão da ponte ficou bem clara na apresentação que foi feita, e eu estava na Câmara. Setembro, por isso agora veio a balsa, uma tabela da cobrança de passagem no custo da passagem até setembro vai valer, tem que pagar. Dali para frente não paga. Isso é o que ficou acordado naquela reunião da Câmara de Vereadores. Que quem vai bancar o custo da balsa é o DENIT. Eu tenho cobrado da superintendência do DENIT aqui no Rio Grande do Sul, através do seu chefe, né, o engenheiro Iratã Pinheiro, uma resposta para essa questão, se está acertado, definido, quando é que vai ser feita a licitação, porque o DENIT, para pagar a balsa, vai ter que fazer uma licitação, né, em termos de preço. Até agora eu não obtive resposta. Pois é, mas eu entendo. Se o DENIT entender, se o Iratã, né, se ele entender que neste período de setembro, que é o que ficou estabelecido, o DENIT vai assumir também pagar a balsa, não tem problema. Não vai problema. Porque depois que os que estão construindo a infraestrutura da ponte, essa renovação, eles é que vão bancar essa diferença lá na frente para fazer a gratuidade para o transportador. O que não pode é um caminhão que contrata um frete, um motorista autônomo que contrata um frete, uma empresa que contrata um frete, terá que pagar a balsa, ele vai contratar o frete, entra também isso aí. É X por quilômetro, me custa a distância, meu caminhão custa tanto, isso aqui e mais. Quais são os custos que eu tenho na estrada? Eu tenho o pedágio que eu tenho que pagar ou tenho a balsa que eu tenho que pagar. Isso aí passa a fazer parte também da contratação de quem contrata o frete. Bom, de qualquer maneira, a Cachoeira precisa ficar antenada nessas questões, principalmente porque se discutiu muito a ferrovia Norte e Sul, e depois me parece que tivemos aí um período de esquecimento, porque a Cachoeira costuma ter amnésia, né? Em alguns projetos importantes, se discute. Como são projetos a longo prazo ou a médio prazo, as pessoas esquecem, as lideranças esquecem, que foi o caso da Ferrovia Norte e Sul, trazida novamente para discussão através do senhor. Uma coisa é assim, nós não podemos, como entidades, como sociedade organizada, nos deter a estes pontos, a não ser aquilo que está sendo construído. O que está decidido hoje? Com relação à balsa está claro. Com relação à ferrovia, agora faz uns 15 ou 20 dias, tem que verificar por aí, o que o governo liberou? Primeiro, liberou essa semana, eu observei, na viagem mesmo, eu recebi uma informação do avião, de que estavam liberadas as licenças ambientais para infraestrutura. Isso é uma decisão do governo. Outra, de que estaria planejamento já para investir em ferrovia, e o valor não é pouco dessas ferrovias brasileiras. O que me surpreendeu quando eu conversei a respeito disso aí, é que nós do Rio Grande do Sul não estávamos contemplados. E como não podemos... Aí é a questão de governo. Aí é o governo que tem que bater o Rio Grande. Por que o governo não está? Agora, vamos dizer que para nós chegar a Xangai, ou chega onde for, com os nossos produtos no exterior, na exportação, então nós temos que fazer um porto aqui no Rio Grande do Sul, no Atlântico. Por que nós não podemos aproveitar, então, esta ferrovia que tem recursos? Isso não são milhões, são bilhões que estão dentro desse orçamento publicado pelo governo federal. Então, há justamente recursos para isso. E esse detalhe também foi esta semana, antes de ontem, eu recebi no meu celular uma informação de uma reunião com o ministro dos Transportes.
Ele concorda plenamente com essas modificações. Então, o que nós temos que trabalhar como Cachoeira, como sociedade organizada, mas todos unidos, sem questão política, né, de que isso precisa ir avanço e nós temos que, através dos nossos representantes, trabalhar nesse sentido. E se não for assim, também o mundo passa por fora e a gente vai ficar no nosso mundinho aqui. De repente, quer dizer, eu tenho 84 anos, né? Isso aí vai levar uns 10, eu queria estar aqui para inaugurar essas coisas todas, mas enfim, vamos falar dentro da realidade, né? Nós temos que trabalhar para a sociedade que está vindo. Nós estamos discutindo questões para trás de projetos futuros que ainda nós não vamos ver na nossa geração, mas elas têm que ficar prontas para serem realizadas. Então, quando eu olho isso tudo falando daqui, eu vejo por fora, porque viajo, às vezes, com 40 países dentro de um país que nós tivemos agora, 40 países, eu saí de lá mais falando espanhol do que falando português. Porque se fala só língua espanhola, não tem outra língua. Isso nós apresentamos, né? E eu me recordo quando eu fiz aqui um curso, eu participei, era a Dona Sari, uma professora de espanhol que tinha aqui. Dona Sara. Hã? Sara Clavô Jardim. Ela, fantástica. Eu fui aluno de espanhol dela. Né? E eu acho que foi um ano que eu tive espanhol. Aquele espanhol me serviu para a vida inteira. Vida inteira. Como eu sempre digo, conhecimento não ocupa espaço, né, Pedro? Não, e tem um detalhe, às vezes as pessoas preparam o filho, um inglês, para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. Mas esquece que o espanhol é a língua do mundo. Em qualquer lugar, e eu digo isso por mim, pela experiência, por todos os países onde eu andei. O espanhol sempre esteve do meu lado e sempre serviu para me comunicar em qualquer lugar. Porque tanto faz no cardápio do restaurante, quanto faz no hotel para chegar. Se você fala espanhol, mesmo sendo português o nosso aqui, nosso português é ruim, né? Eu digo, fora daqui eles nem entendem. Ainda pouco do português de Portugal, que também é diferente. Mas com o espanhol nós somos num mundo só. E isso foi o que aconteceu agora desse período que eu estive lá em Lima. Eu havia estado lá na primeira vez ainda do tempo do Sendero Luminoso, do tempo que não existia todo o lado de lá, que foi do Fujimori, ainda me perguntaram agora como é que foi feito lá, principalmente onde tinha um porto, também tinha um porto lá, era de Dubai, grande porto de Portugal, né? Hoje eles têm 2 dentro do Peru. Nós temos para chegar, por exemplo, ao Porto de Rio Grande, é um desastre. É um desastre, porque não temos estrada e vai tudo por cima de caminhão. Nós não temos trem que nos leve lá, e quando o trem está, como está esse nosso agora aqui, destruído completamente, tudo é caminhão. Por que discutir aqui, por exemplo, com um estacionamento de R$ 45? Para um coitado do motorista, eu digo coitado, porque ele tem aumento no pneu, ele tem aumento no combustível, ele tem aumento no mecânico, ele tem aumento do trabalhador dele. E me coloca um ponto para ele estacionar na Cargill agora, por exemplo, que ele tem que pagar R$ 45 ainda, quando deve ser perfeitamente feito por aquele que embarca, e não pelo motorista. Aquele porto ali para descarregar na Cargill. E a Cargill, o que é para nós? Não é o Brasil, não. Não é só Cachoeira, é o Brasil inteiro. Porque é a maior planta hoje que nós temos no mundo, na região principalmente aqui, de fabricação de biocombustível. Que se chama Cargill e cobra R$ 45 para o estacionamento do motorista, e é um custo que tem que ser discutido quem paga. Pedro Lopes, empresário cachoeirense, presidente de honra da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Cargas, ABTC. Eu sempre faço que primeiro eu quero que seja carga, depois transporte, depois logística. Não, mas o certo é. Muito obrigada por ter vindo. Né? É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão 99. O nosso Senato está andando. Hoje agora à tarde, o engenheiro me convidou para ir lá amanhã acompanhar o andamento da obra. E eu tenho que dizer para o Simonetti, vou ligar para ele, que eu trabalhei nessa viagem com o Vinícius, que estava comigo lá no Peru, sobre a questão do nosso acesso, o nosso pontinho de festividade, festejo das nossas... e ele disse assim, Pedro, eu tenho em algum lugar isso aí, vou acrescentar também, porque é um aditivo que ser feito. O projeto Simonetti Cobra é um CTG. Lá para fazer churrasco. Tá bom? Obrigada mais uma vez por ter vindo.